e vamos orar ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor amado, por esse momento de culto ao Senhor, quando mais uma vez, com muita gratidão, com muita alegria, podemos aqui estar. Louvado seja o Senhor por estas portas que o Senhor abriu e somente o Senhor pode fechá-las. Muito obrigado pelos irmãos que puderam vir nesta manhã. Oramos pela vida de todos, pela consagração, pelo compromisso, pela fidelidade, pelo amor. Abençoa-nos com a tua palavra que vamos ouvir, pois nós precisamos dela, Senhor. Muito mais do que o pão de cada dia, nós precisamos da tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Oramos, ó Deus, pelos irmãos também que não puderam vir nesta manhã. Vários irmãos estão trabalhando, vários irmãos estão, ó Deus, necessitados também da tua ajuda, da tua graça, do teu poder, do teu amor, livrando a todos do adormecimento espiritual, para que toda a tua igreja, Senhor, esteja desperta e vigilante, e ninguém indiferente ou descuidado. Abençoe, Senhor, o Brasil, que está tão mergulhado também em tantas situações tristes, vergonhosas, de corrupção. Uns falam de amor, mas não vivem o amor. Outros falam outras palavras ásperas, grosseiras, sem o temor do Senhor. Dizem que confiam no Senhor, mas não comprovam com as atitudes e com as palavras. Oramos então pelo despertamento dos cristãos e das igrejas no Brasil. Ó Senhor, toda essa situação no Brasil e no mundo, o Senhor está permitindo para o despertamento das virgens que estão adormecidas, Senhor. A meia-noite se aproxima, o Senhor Jesus Cristo, noivo da igreja, está vindo para buscar a noiva, mas ela está adormecida, está indiferente, e muitos estão sem o azeite espiritual, que deveriam estar brilhando, iluminando essas densas trevas no mundo, no entanto, estão descuidados. Ajuda-nos então, abençoa-nos para que possamos vigiar, possamos trabalhar, possamos servir, e quando o Senhor Jesus voltar, possa encontrar todos os teus filhos da tua igreja aqui trabalhando, servindo alegremente, e ele possa dizer a todos: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Não aconteça o caso de um sequer dos nossos irmãos ficar apático, esfriar, adormecer, se descuidar. Ajuda, Senhor, para que todos estejamos trabalhando e orando e vigiando e servindo ao Senhor alegremente. Oramos pelos irmãos que conhecemos, ó Deus, de outras igrejas, entre eles irmão César, doutor César. Pedimos pela sua saúde, por outros irmãos também que necessitam de saúde. A todos eles estende a tua poderosa mão. Confiadamente oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor.
cruz. Esse é o nosso lugar. Nosso lugar não é no trono. O trono é o lugar do Senhor Jesus Cristo. E como todos nós já ouvimos muito bem aqui, no nosso coração, todos nós temos um trono e temos uma cruz. Se nós vamos para o trono, o Senhor Jesus vai para a cruz. Mas se nós vamos para a cruz, onde é o nosso lugar, Ele vai para o trono, onde é o lugar dele. E aí, tudo acontece. Tudo funciona como deveria acontecer. Porque Ele é o Senhor. Nós não sabemos controlar nada, governar nada. Ele sabe. Nosso lugar é morrer e estar ao pé da cruz para que Ele possa viver em nós. 2:8-9. Nesta manhã. Hoje vamos ouvir sobre a oração do Senhor Jesus na cruz. O Senhor Jesus, mesmo na cruz, não cessou de orar. Por que será que as pessoas cessam de orar? Mesmo na cruz, Ele continuava orando. Mesmo com tantas dores. E interessante que não orava nem por si mesmo, orava pelos outros. Por que é que as pessoas não continuam seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo? Oremos então silenciosamente para que Deus fale aos nossos corações e assim possamos ouvir
receber a palavra do Senhor e colocá-la em prática no nosso viver diário também. Convido todos os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 23, leremos o versículo 34. Lucas capítulo 23, o versículo 34. Lucas 23, versículo 34. A oração do Senhor Jesus na cruz. Ele não cessava de orar nunca. Ele estava sempre em oração. E ele é o exemplo para nós. Nós falhamos porque não oramos continuamente. Nós falhamos porque não continuamos a oração como o Senhor Jesus orou. Imaginem a dor que ele não estava sentindo. Imaginem a fraqueza que ele não estava. Ele não havia dormido a noite passada, havia sido julgado, havia sido espancado, havia sido humilhado, havia sido esbofeteado, havia sido açoitado. Ele havia passado o dia anterior em instrução aos seus discípulos, à noite acusado, sofrendo, agora na cruz, gota após gota escorrendo do seu corpo o sangue, e mesmo na cruz ele não para de orar, ele não cessa de orar. Que exemplo para todos nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, capítulo 23 de Lucas, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Humilhado como ele estava. Ali estavam as pessoas zombando dele, alguns meneando a cabeça, dizendo: salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Acusavam, julgavam, riam. E lá estava ele, gota após gota escorrendo das suas mãos e dos seus pés, a dor dilacerando o seu corpo, mas ele ali estava orando pelos pecadores, orando para as pessoas que estavam ali zombando dele, orando para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para que as pessoas deixassem a vida pecaminosa e voltassem-se para ele, o Senhor Jesus Cristo, que estava dando a vida por todos nós. Ele, ao invés de acusar as pessoas, ao invés de julgar as pessoas, ao contrário, ele ainda mais buscava ao Senhor. Quando nós passamos por lutas e por tribulações, o que nós fazemos? Quando passamos por dificuldades, o que nós fazemos? Qual é a tendência natural do ser humano? Quando passa por tribulações, começa a esbravejar, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a acusar, começa a julgar, começa a criticar. Olha o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais ele sofria, mais ele se voltava ainda para o Pai Celestial. Ele estava passando a maior angústia que um ser humano podia passar, a maior tribulação que um ser humano podia passar. Mas olhemos para o exemplo dele. Quando passarmos por lutas, por tribulações,
Não entre no sistema do mundo, ou sistema fatídico do mundo, errado, que leva à condenação. Nos acheguemos ainda mais ao Senhor. Quando passarmos por lutas, façamos o que o nosso Mestre fez, busquemos mais. Mas isso não acontece por acaso, isso não vem do acaso, isso não é da noite para o dia. O Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz, sofrendo as dores dos pregos nas suas mãos, dos cravos nos seus pés, sofrendo toda aquela situação de humilhação. Ele continuava orando, por quê? Porque isso é um processo, ele já vinha de uma vida de oração. Lá no deserto, quando ele estava lá sendo tentado pelo inimigo, ele estava fazendo o quê? Em oração. 40 dias e 40 noites em oração no deserto sozinho. Não é da noite para o dia que nós chegamos a esse nível espiritual. É uma comunhão íntima com o nosso Mestre, como ele tinha com o Pai. Quantas noites o Senhor Jesus passou no monte orando? Várias referências nós encontramos nos evangelhos. Depois de despedir a multidão, depois de despedir os discípulos, ele subia ao monte para quê? Para dormir? Para descansar? Ele subia ao monte para orar. Quanto mais nós tivermos uma vida de intimidade com o Senhor, mais no meio das lutas e provações nós vamos ter essa ousadia como ele, de orar, nem olhando para si próprio. Ele não estava olhando para si, ele não estava olhando para as suas dores, ele estava apenas pensando no Pai Celestial e pensando nas pessoas que estavam ali necessitadas do perdão. Somente quando tivermos uma comunhão íntima com o Senhor, diária, não só nos momentos de tribulação, não só nos momentos de regozijo, mas continuamente. Quantas noites geladas no deserto o Senhor Jesus esteve em oração? Quantas noites no monte sozinho em oração, para chegar nesse ponto de não ter, mesmo a cruz, afastado da comunhão com o Pai Celestial. É notável o que ele está orando pelas pessoas. Pai, perdoe-lhes. Pai, perdoe-lhes. Ele não está pedindo nem por ele. Pai, eu não estou aguentando essa dor, Pai. Pai, manda um anjo. Não, ele não está pensando nele. Em toda a Bíblia nós vemos o Senhor Jesus pensando sempre nos outros. Recentemente estudamos aqui sobre as bodas de Caná. E o Senhor Jesus transformando água em vinho. Não pensou nele, pensou nos outros. Ele podia começar os seus milagres transformando as pedras em pão quando ele estava com fome, mas ele não pensou nele. Quando ele estava com fome, olhou para as folhas da figueira, poderia ter transformado todas as folhas em figo, e não pensou nele, sempre pensando nos outros. É notável o exemplo do Senhor Jesus pensando nos outros. Quando nós temos esse altruísmo de pensar mais nos outros do que em nós mesmos, nós teremos ainda mais comunhão com o nosso Mestre. Mas em primeiro lugar, vamos ver que a oração do Senhor Jesus Cristo é uma oração cheia de amor. Uma oração cheia de amor. Ele está orando pelos malfeitores. Só quem tem amor ora pelos malfeitores. Nós gostamos de orar pelos que nós amamos. Nós gostamos de orar pelos nossos irmãos amados e queridos. Mas o Senhor Jesus Cristo demonstra uma oração cheia de amor, porque Ele está orando pelos malfeitores, por aqueles que o colocaram na cruz, por aqueles que zombaram dele, por aqueles que os bofetearam, pelos indignos. Ele está orando pelas pessoas que não mereciam o perdão. Ele está orando pelos indignos. Ele está orando, é uma oração cheia de amor, porque ele está orando até por quem não pediu oração. Ninguém daquelas pessoas pediu oração, São bendito Filho de Deus, ore por mim. Não, nenhum deles, ainda pelo contrário, zombavam dele. Vejamos que oração de amor a do nosso Mestre, orando por quem não pediu oração. Você tem orado por quê? Pelas pessoas que você ama? Ah, Papai do céu, abençoa minha esposa, abençoa meu marido, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meu tio, minha filha, minha família. Só oramos por nós? Você já orou pelas pessoas que te maldizem? Já orou pelas pessoas que são indignas, pelas pessoas que te ferem, pelas pessoas que te maltratam, pelas pessoas que mentem, fazendo mal para você? Já orou por essas pessoas? É o exemplo do Senhor Jesus. Se queremos ter amor sincero no nosso coração, precisamos orar como Ele, orar pelos indignos, orar até pelas pessoas que não pedem oração, muito ao contrário, zombam de nós, orando pelos que zombavam dele. Temos tido dessa oração de amor também. Há alguém por quem você gostaria de não orar?
Alguém que você acha, não, essa pessoa não vou orar, essa pessoa é muito má, essa pessoa é muito perversa, essa pessoa eu não gosto dela. Tem alguém assim? Reveja seu conceito de cristão. É um cristão verdadeiro? Então tenhamos orações de amor até pelas pessoas que nos maltratam e nos maldizem. Em segundo lugar, é uma oração séria. Vejam a seriedade da oração do Senhor Jesus Cristo. O que ele viu de bom naquelas pessoas? Eles eram espirituais? Não, não eram. Eles eram bondosos? Não, não eram, porque nenhum bondoso vai crucificar alguém, machucar alguém, zombar de alguém. Eles eram espirituais, bondosos, eles eram pessoas de valor? Não, não eram. O que o Senhor Jesus viu naquelas pessoas? Não viu nada de bom. A única coisa que ele viu neles foi ignorância. A única coisa que o Senhor Jesus viu naquelas pessoas foi ignorância. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Não tinha nada de bom por orar por eles, então ele ora pela ignorância deles. Pai, perdoe-lhes, eles são ignorantes. Eles não sabem o que estão fazendo. E aí eu me pergunto, como eles não sabiam o que estavam fazendo? Ah, meus irmãos, como é gostoso ler a Bíblia. Você tem esse amor de ler a Bíblia? Eu comecei a ler de novo, já falei para os irmãos em Gênesis outra vez, já estou em Êxodo, já estou indo para o Levítico. Eu gosto de ler de novo, cada vez mais, e termina, começa de novo e vai outra vez, porque é bom demais ler a palavra de Deus, faz um bem tão grande para a nossa alma. Mas como essas pessoas não conheciam, não sabiam quem estava ali na cruz? Como eles não sabiam? Moisés não foi o suficientemente claro para mostrar quem era o Senhor Jesus Cristo? Elias? Os profetas não foram suficientemente eloquentes para falar quem era o Senhor Jesus Cristo? Quando o Senhor Jesus estava junto com os discípulos indo para Emaús, desanimados, entristecidos, ele chegou do lado deles, começou a caminhar com eles, e aí começou a falar para eles, honestos e tardos de coração, para entender tudo que as Escrituras dizem a meu respeito. E começando por Moisés, por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim por diante, ele, o Senhor Jesus, foi falando para os discípulos que tudo na Bíblia gira ao redor dele. Como eles não sabiam? O Senhor Jesus não viu nada de bom naquelas pessoas, não viu espiritualidade nenhuma, não viu conhecimento bíblico nenhum. A única coisa que ele viu neles foi ignorância. E ele então ora pela ignorância deles. Pai, perdoa-lhes, eles não leem a tua palavra. Eles não enxergaram que sou eu, teu filho, que estou aqui dando a vida por eles. Temos nós orado pela ignorância das pessoas também. Temos nós orado para as pessoas que ainda não compreenderam a mensagem de salvação, para que se arrependam. Pai, perdoa. Eles deveriam conhecer. Eles deveriam saber quem é o teu Filho amado, Pai. Oremos para que Deus abençoe. Orações sérias como o Senhor Jesus. Orações cheias de amor, orações cheias de seriedade, mas também continuidade na oração. Em terceiro lugar, a oração do Senhor Jesus era uma oração continuada. Ele nunca parou de orar, nem mesmo na cruz, nem mesmo na dor, nem mesmo no sofrimento. O Senhor Jesus Cristo tem uma vida de oração, sempre orando, intercedendo pelos pecadores, pelos ignorantes, pelos que ainda não aceitaram, e continua orando. A oração do Senhor Jesus continua sendo feita por todos nós. E enquanto eu pensava nisso durante a semana, fiquei pensando que o Senhor Jesus está orando por mim. Pai, ajuda o teu servo lá, ignorante na terra. Como ele precisava conhecer mais, como ele precisava ser mais obediente, como ele precisava ser mais santificado, como ele precisava estudar mais a tua palavra. O que o Senhor Jesus está orando por mim? O que o Senhor Jesus está orando por você? Ele está orando. Nem a cruz o interrompeu de orar, nem o deserto, nem as noites frias nos montes, nada o interrompeu de orar, nem mesmo a cruz. O que tem feito você cessar de orar? O quê? O seu mau humor? O seu bico? A sua mãe? A sua infantilidade? O que nos tem feito cessar de orar? Porque não é possível amar a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não é possível. Não é possível glorificar a Deus e ao mesmo tempo fazer as coisas do mundo. Não é possível. O Senhor Jesus nos dá o exemplo na cruz de uma oração continuada. E meus irmãos, quanto mais dura for a prova, mais devemos orar. Porque o inimigo está nos cirandando. Na hora da tribulação, o inimigo está nos cirandando. E
O Senhor Jesus falou para Pedro e para os discípulos: Pedro, Satanás pediu permissão para você ir andar, como o vento faz com o trigo, mas eu roguei por ti. O que o Senhor Jesus está fazendo agora por você, irmão? Você que não lê a Bíblia, passa a semana sem ler a Bíblia. Você que não ora, passa o dia em tantos atrativos mundanos, menos a leitura na oração. O que o Senhor Jesus está orando por você? Pai, perdoe-lhes a ignorância. O que o Senhor Jesus está vendo em cada um de nós? Santificação, crescimento espiritual, coragem, obediência. Ou o que Ele está vendo em nós? Em Romanos 8, versículo 34, Ele está orando por nós. Nem a cruz, nem a dor na cruz, nem a humilhação o impediu de orar. Nem mesmo na cruz. Romanos 8, 34. Vou pedir para que um dos irmãos faça a leitura desse versículo e depois outro, Hebreus 7, 25 também. Primeiramente Romanos 8, 34, depois Hebreus 7, 25. Mas antes da leitura, pense por um momento, irmão. Pense por um momento, irmão. Você já passou por alguma dor? Alguma cirurgia? Machucou alguma vez alguma coisa? Bateu martelo no dedo? Uma dor difícil de suportar? O que nos vem à mente nessa hora da dor? Nem sempre vem a oração. Nem sempre. Mas lá estava o Senhor Jesus, gota após gota escorrendo, a dor dilacerando o seu corpo, ferido pela frente e por trás, a coroa de espinhos na cabeça, a cusparada das pessoas, ninguém limpou. Ele estava lá sofrendo emocionalmente, fisicamente. E ele estava fazendo o quê? Enquanto estava na cruz? Fazendo o quê? Se enquanto ele estava na cruz, passando a dor que estava orando, imaginem agora que ele está com a coroa no céu. Imaginem agora que ele está no seu trono no céu. Se nem na cruz ele parou, imaginem agora. Imaginem agora. Rei dos reis, o Senhor do Senhor. Ele orando por mim e por você. Eu me sinto indigno, irmão. Eu me sinto indigno. Ele, o Rei dos reis, está orando pela minha ignorância. E eu, muitas vezes, me achando grande. Que às vezes nem acho que preciso dele. Que às vezes nem preciso de oração. Nem preciso de culto. Nem preciso de leitura bíblica. Bíblia. De novo. Lá veio o pastor cobrando de novo. Ah, meus irmãos. Se enquanto ele estava na cruz, morrendo, gota após gota, ele estava orando por nós, imagine ele agora sentado lá no seu trono, à direita do Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o seu cetro de Deus e governador do universo. Imagine ele orando por você e por nós. Imagine. Quem abriu Romanos 8, 34, por favor? Quem é o que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que intercede, que também intercede por nós. Ele está intercedendo por mim. Pai, eu oro pelo teu servo lá na igreja, que ele seja fiel, que ele não seja ignorante, que ele não seja descuidado, porque aquelas pessoas ali que estavam crucificando o Senhor Jesus Cristo, eles não conheciam as Escrituras. Porque se conhecessem as Escrituras, sacerdotes e outros mais que estavam ali, Anás, Caifás e todos eles deveriam ter reconhecido o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo que estava ali. Eles não reconheceram, porque eram ignorantes, porque não estudavam a palavra de Deus. E o Senhor Jesus falou: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Quem abriu em Hebreus capítulo 7, versículo 25, pode ler por favor também? Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que o amado irmão Álvaro acabou de ler no final? Vivendo sempre para... agora eu já cumpri minha missão, já fui até desprezado lá na terra, já está me crucificado. Agora também, lava as minhas mãos, faça que nem Pilatos. Se ele fez isso comigo, agora eu vou fazer também. Pai, já cumpri minha... Agora eu vou ficar aqui, só vendo a desgraça que vai acontecer com aquele povo lá. Eles precisam pagar pelo que eles fizeram. É isso que está escrito lá, que o nosso amado irmão Álvaro acabou de ler. Vivendo sempre para interceder por nós. Quanto tempo você usou na oração hoje de manhã? Quanto tempo? O Senhor Jesus está orando por você.
Mesmo quando você não ora, mesmo quando você tem maus intentos no coração, Ele está orando por você. Mesmo quando é descuidado, Ele está orando por você. Vivendo sempre, dia e noite. Ele passou no deserto, Ele passou noites no monte, Ele está agora orando por nós. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, vamos ser mais zelosos na oração, mais comprometidos na oração. A oração do Senhor Jesus, ela foi respondida. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não tem oração que não seja respondida, irmão. Não tem oração. A oração do Senhor Jesus foi respondida. Em Atos nós encontramos a resposta. Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Tinha sacerdotes ali. Os judeus estavam ali. Mas a oração foi respondida. Ore, confie, porque Deus responde as orações. Atos capítulo 2, versículos 36 ao 41. Lemos ali a primeira parte da oração já sendo respondida, e depois a oração continua o seu efeito maravilhoso. Atos capítulo 2, versículos 36 a 41. Ore pelas pessoas ignorantes que ainda não conhecem a palavra de Deus. Ore pelo despertamento das igrejas. Você orou pelo despertamento das igrejas hoje? Orou? Eu orei. Nós oramos lá em casa. Nós oramos pelo despertamento das igrejas, para que não adormeçam esse sono mortal. Durante a semana recebo muitas mensagens e, desculpe, nem sempre consigo responder a todas na hora. E nosso amado irmão Daniel mandou uma mensagem sobre um contador, um economista brasileiro que não é cristão. Um economista brasileiro que não é cristão, fazendo um comentário a respeito de um livro de um cristão nos Estados Unidos chamado Matt Walsh. E esse irmão lá dos Estados Unidos escrevendo assim: Igreja de covardes. Igreja de covardes. É a igreja dos nossos dias. É a igreja dos covardes dos nossos dias, que tem medo de se posicionar a favor da verdade, que tem medo de ser, não posso falhar aqui, tem que ser politicamente correto. Está todo mundo falando, então vou ficar bem quietinho. Eu não concordo, vou ficar bem quietinho. Igreja de covardes. Igreja de pessoas que não têm coragem de cultuar ao Senhor, não têm coragem de orar em público, não têm coragem de se posicionar a favor da verdade. E esse nosso irmão dos Estados Unidos está dizendo que o inimigo está decepcionado. O inimigo está decepcionado, porque ele esperava que encontrar uma resistência. Não está encontrando resistência nenhuma. O que ele está encontrando é um monte de covarde. O inimigo está se impondo sobre a igreja, não pode cultuar, não pode, e todo mundo está obedecendo. E todo mundo obedece. O inimigo está desapontado com a falta de coragem das pessoas em servirem ao Senhor. E outro livro, igreja, querida igreja, você está morrendo. 2 pessoas brasileiras que nem cristãs são, comentando a respeito desse livro e elogiando o livro. O posicionamento destes livros, desse nosso irmão dos Estados Unidos, Matt Walsh, que dizendo, as igrejas hoje viraram um grupo de pessoas que gosta de sentar confortavelmente, ouvir boas mensagens de pessoas que falam, que massageiam o ego, que falam coisas que as pessoas querem ouvir, não pregam mais contra o pecado, não pregam mais contra o arrependimento, não gostam de ouvir sobre coragem, sobre autonegação, não gostam de ouvir isso. Gostam de ouvir o quê? Gostam de ouvir? Fale coisas aprazíveis, está escrito em Isaías. Fale coisas aprazíveis, não profetizem essas coisas, fale coisas que nós gostamos de ouvir. Uma igreja de covardes e querida igreja, você está morrendo. O inimigo está desapontado, porque achava que ia enfrentar mais ferocidade por parte, mais temor por parte dos cristãos. Não está encontrando nada, está avançando, e as pessoas estão adormecidas. Quantos templos que parecem mais shopping center do que igreja propriamente, e as pessoas entram e saem sem o menor compromisso com o Senhor.
A oração na cruz foi respondida. Ore pelo seu despertamento. Senhor, me ajude. Eu tenho maldade no meu coração. Eu penso coisas ruins. Eu quero prejudicar os irmãos. Eu penso só em mim. Eu penso só na minha ganância. Eu não penso nos outros. Ore por você, pelo seu despertamento, para que deixemos de ser ignorantes, como o Senhor Jesus orou. Perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Não viu nada de bom naquelas pessoas, só ignorância. Atos capítulo 2, versículos 36 a 41, diz a palavra do Senhor. Saiba, pois, com toda certeza, ó casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste. Vocês lembram? Há 50 dias atrás vocês estavam lá crucificando o Senhor Jesus, vocês lembram? Vocês crucificaram, e Ele estava orando por vocês. Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, eu imagino essas pessoas que estavam lá. Eram milhares de pessoas que estavam lá no templo. Essas pessoas, 50 dias atrás, nós estávamos lá, crucificam, crucificam, crucificam. E eles estavam orando por nós. Eles estavam orando pela nossa ignorância. A oração é respondida. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração. Porque eu imagino que essas pessoas não conseguiam nem dormir de noite. Alguém já sofreu injustamente no seu lugar? Alguém já sofreu? Você fez uma coisa errada e a outra pessoa pagou? Já? Já sim. Lembra-se disso? Ou não lembra disso? Todos nós fizemos isso. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Lembra-se da mulher de Potifar? Lembra-se? Ela que fez a coisa errada. E quem pagou? Foi o José. Não foi ele, o Senhor Jesus, que fez nada errado, fomos nós que fizemos. E ele morreu em nosso lugar. Eu imagino essas pessoas, o mestre morreu em nosso lugar e ainda está orando por nós. Não falou uma palavra para nos ofender, não nos criticou, não nos julgou, não nos condenou, ainda está orando por nós. Quando Pedro falou, vocês crucificaram, eles compungiram seu coração. 50 dias aquela oração repercutindo no coração deles. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração ignorante. E a ignorância hoje está pior. Salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração ignorante, dessa geração covarde, dessa geração que diz que tem nome de cristão, mas está morto, de nome de que está vivo, mas está morto, como a igreja de Laodiceia. Você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Você não é nenhuma coisa nem outra. Versículo 41. E com muitas outras, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quantas dessas 3.000 almas estavam ali na cruz do Calvário, olhando no Monte Calvário, olhando e zombando? Agora arrependidos, a oração do Senhor Jesus foi respondida. Ore, clame, Deus responde. Atos capítulo 6, versículo 7 também. Atos capítulo 6, versículo 7. Os que deveriam falar do amor do Senhor Jesus Cristo, os que deveriam ensinar o povo sobre o Senhor Jesus Cristo, eles também eram ignorantes, eles também não conheciam, eles também condenaram o Senhor Jesus Cristo, crucificam. Mas a oração dele na cruz foi respondida. 3.000 num dia. Agora aqui também muitos sacerdotes se arrependeram e se converteram. Atos capítulo 6, versículo 7. Interessante, né? Sacerdote. Quando pensamos em sacerdote, pensamos o quê? Sacerdote conhece a palavra de Deus. Sacerdote, para ensinar alguém, precisa primeiro conhecer. Para falar do caminho do céu, primeiro precisa conhecer o caminho do céu. Como é que eu vou ensinar para alguém o caminho de São Paulo se eu não sei onde que fica São Paulo? Como é que eu vou falar para alguém o caminho do céu se eu não sei o céu? Como é que eu vou falar sobre o Senhor Jesus Cristo se eu não conheço o Senhor Jesus Cristo? Esses sacerdotes não conheciam. E o que mais tem hoje são sacerdotes que não conhecem a Cristo. Estão lá aí pregando, estão aí falando, mas não vivem, mas não conhecem, mas não têm experiência com ele. E aí a Bíblia diz, um cego conduzindo outro cego, o que a Bíblia fala? Vão cair na cova.
Um líder cego, conduzindo um bando de gente cega, de ignorante, todo mundo vai cair no buraco. Vai no buraco eterno, que é a condenação eterna. Capítulo 6 de Atos, versículo 7, diz a palavra do Senhor. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes. Grande parte dos sacerdotes. Ore pelos pastores, irmãos. Ore pelos pastores. E como tem gente indo atrás de líder. Domingo passado fiz menção de um vídeo que eu recebi de um irmão aqui da igreja, pediu para eu examinar o vídeo. Um líder de uma igreja pregando, e ele falando sobre repensar. E olha que ponto ele chega. Eu ouvi várias vezes, não, eu entendi errado, eu ouvi de novo, não, eu entendi errado, não é possível. Aí eu, não é que entendi, era a hora que ele falou mesmo. Ele falou assim: a igreja pós-pandemia precisa repensar a centralidade na vida dos pastores. Que igreja centraliza o seu culto no pastor? Que igreja? Por favor, não façam isso, irmãos. Não façam isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou tão servo quanto você. Eu sou tão ovelha quanto você. Quem é o centro dessa igreja? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é o centro da sua vida? É o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não precisamos repensar nada, porque Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida, dessa igreja. E se não for, peça perdão a Deus. Não centralize o culto no pastor, não centralize a igreja no pastor, não centralize a vida religiosa no pastor, porque é um homem. E quantos desses líderes já tropeçaram, já caíram, levaram todo mundo junto para o buraco? Por quê? Porque estavam centralizados num homem. Só uma pessoa nunca vai nos desapontar, só uma pessoa, e esse é o Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que ser centralizada nele, somente nele. Por isso, esses sacerdotes eram sacerdotes, mas não conheciam a Cristo. Mas vendo a ousadia de Pedro, de Tiago, de João, dos demais apóstolos, e ouvindo a fidelidade, e vendo a fidelidade, a obediência e o compromisso, também se arrependeram. Mas, irmãos amados, também a oração na cruz é uma instrução para a igreja. É uma instrução para a igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele não ora por Ele. Quer ser um cristão verdadeiro? Quer ser um cristão verdadeiro? Olhe para a oração da cruz. Olhe para a oração da cruz. Dou graças, porque tem vários irmãos que estão aqui agora, mudaram o sistema na oração. Vários irmãos. Pai, abençoe a mim, meu casamento, abençoe minhas finanças, abençoe minha casa, abençoe meu filho. Amém. O mundinho gira ao redor de si. Vários irmãos que estão aqui mudaram isso. Agora, não oram mais por si, agora aprenderam com o mestre. Como é que é a oração da cruz? Como é a oração da cruz? Pai, ele não estava nem... Ele perdeu a si de vista. Ele não olhava mais nem para ele. Ele não olhava nem pensando nas dores. Ele estava pensando nas pessoas. A oração do Senhor Jesus Cristo é uma instrução para a igreja. Pare de girar ao redor de si. Pastor, peça pelo meu trabalho. Eu acho interessante algumas pessoas nem aparecem no culto, não se preocupam com a vida cristã, mas aí quando estão compondo, pastor, olhe por mim que eu estou... Irmão, mas eu não vejo você na igreja faz tempo, o que aconteceu? Mas quando está com problema, centralizar a oração em si. A instrução para a igreja é orar pelo mundo. Irmãos, nós precisamos orar pelos ignorantes que ainda não conhecem a palavra de Deus. Orar pelos pecadores. Você já orou pelos pecadores hoje? Quando tive o privilégio de passar pela casa de cada um, todos aqui temos familiares que ainda não são salvos. Alguns inclusive conhecem a verdade, mas estão brincando com o evangelho. E eu paro na casa daqueles que ainda têm pessoas não salvas e, Senhor, opera o milagre, salva a vida do pai, salva a vida da mãe, salva a vida do irmão, salva a vida da irmã, salva a vida dessas pessoas que estão na ignorância espiritual. A oração do Senhor Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, além de ser uma oração de amor, além de ser uma oração séria, além de ser uma oração continuada, é uma instrução para a igreja. Não pare de orar pela salvação dos seus queridos. Não pare de orar pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Não descanse
enquanto não ver a salvação deles, porque é a vontade do Senhor. Ele quer que todos nós estejamos orando uns pelos outros. Pare de centralizar o mundo em você. Passe a orar pelos perdidos. Vou ler. Ontem à noite eu li um livro e achei muito interessante um sermão pregado lá em Londres, no dia 20, já vou lhes dizer o dia. No dia 24 de outubro de 1869, por Spurgeon. Mas olha só, Deus me permitiu ver essa página, porque é exatamente o que nós precisamos, irmãos amados. Spurgeon pregando naquela manhã, na igreja em Londres, diz: as igrejas não são feitas para que homens com discursos preparados levantem-se aos domingos e falem, e assim ganhem o pão de cada dia dos seus admiradores. Não há outra finalidade e objetivo nisto. Esses locais de culto não são construídos para que vocês se sentem confortavelmente e ouçam algo que fará vocês passarem por seus domingos prazerosamente. Uma igreja que não existe para levar o bem às pessoas, para falar do amor de Deus às pessoas, aos necessitados, é uma igreja que não tem razão para justificar a sua existência. Uma igreja que não existe para sobrepujar o paganismo. E hoje o paganismo entrou nas igrejas de novo. Uma igreja que não existe para sobrepujar o paganismo. Uma igreja que não luta contra o mal, que não luta contra o erro, para não acabar com a falsidade. Uma igreja que não existe para ficar do lado das pessoas necessitadas da justiça de Deus e levar a verdade de Deus. É uma igreja que não tem o direito de existir. É uma igreja que não tem o direito de existir. E o que mais tem hoje aí, meus irmãos? O que mais tem? É gente sentado confortavelmente. Já cumpri a minha missão religiosa e passo o resto da semana enganando, trapaceando, querendo passar a perna nos outros, querendo ferir os outros, falando mal, criticando, acusando. Pessoas assim não têm o direito de se chamar de igreja, não têm o direito de existir. Se as igrejas do Senhor Jesus Cristo olhassem mais para a instrução dele, orar pelos perdidos, pelos pecadores, orar, independentemente das circunstâncias e dificuldades, da dor que possamos atravessar, dos problemas, orar. Senhor, aquelas pessoas me feriram, eu oro por eles para que se arrependam. Aquelas pessoas que querem tirar o que é meu, eu oro por eles para que se arrependam. Instrução do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Mas também, meus amados irmãos, terminando. O Senhor Jesus orou pela ignorância. E quem é ignorante precisa de perdão, porque senão ele não teria dito: perdoe-os. Mas agora que nós conhecemos, meus irmãos, agora já não temos mais desculpa. Agora que nós conhecemos a verdade, nós já não somos mais ignorantes. Agora que nós conhecemos a verdade e nós sabemos a situação que o mundo está, agora é hora de nós tomarmos uma posição diferente. As pessoas que crucificaram o Senhor Jesus, só num dia 3.000 se arrependeram, inclusive sacerdotes também, inclusive eles. Porque quando eles viram que estavam na ignorância, mudaram de atitude. Opa, estou errado. Amados irmãos, a oração do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, deve falar fundo aos nossos corações. A partir de agora, vamos mudar de atitude. Eu sei que estou errado, eu preciso mudar. Nós sabemos que precisamos ter mais compromisso, mais obediência, orar com mais amor, orar com mais seriedade, orar continuamente. Aliás, a Bíblia fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quando um copo está cheio de algum líquido, não dá para colocar outro porque vai derramar. Se o nosso coração estiver cheio de oração a Deus, não vai ter tempo, não vai ter espaço para palavras que não agradam ao Senhor. Vamos orar com mais amor.
Vamos orar com mais seriedade. Vamos orar com mais continuidade. E aí não vamos ferir os irmãos, não vamos machucar os irmãos, não vamos criticar os irmãos, porque estaremos orando continuamente. Eles me feriram, Senhor, ora por eles. Eles fizeram na ignorância, Senhor. E eu continuo amando eles do mesmo jeito. E o que vai acontecer? Logo a restauração virá. Eu imagino aquelas 3.000 almas num só dia. Ai, Senhor Jesus, nós estávamos lá, nós cuspimos no Senhor, nós zombamos no Senhor, nós menemos a cabeça para o Senhor, agora nós estamos arrependidos, o Senhor nos perdoa. O Senhor Jesus perdoa? Claro que perdoa. Ele orava por isso, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que o Senhor Jesus mais quer é que a oração deles seja atendida.